Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Iremos ver hoje o capítulo de número 12 do segundo livro de Crônicas. Apanhe sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia desse capítulo. Ou então mantenha ela aberta para ir nos acompanhando. Você também tem a opção de entrar no nosso blog site Jamais Desista, localizar 2 Crônicas 12 e nos acompanhar. Lá você encontra ilustrações, gráficos, tabelas. Você também vai encontrar esse texto bíblico na forma segmentada. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Estamos juntos aqui há mais de um ano e continuaremos assim até 23 de julho de 2019, quando concluiremos toda a Bíblia com seus 1189 capítulos. Todos os dias, sem falha. Não porque nós somos o cara. Pelo contrário, a nossa graça vem de Deus. Basta-nos a graça do Senhor. O Senhor tem sido bom, misericordioso e com certeza vai continuar sendo para conosco. Então, nós hoje veremos a história de Roboão e de Jeroboão. Nós estamos no capítulo 12, na parte 3. 1ª e 2ª Crônicas foram juntados aqui para que nós possamos ter melhor entendimento. É um tipo de uma narrativa para o povo do pós-exílio. São 65 capítulos essa junção, e foi dividida em 4 partes. Nós já vimos as genealogias do povo de Deus, os primeiros 9 capítulos de 1ª Crônicas. Em seguida vimos o Reino Unido, que falou dos reinados de Davi e de Salomão, que foi do capítulo 9 de 1ª Crônicas até o capítulo 9 de 2ª Crônicas. E agora estamos vendo o Reino Dividido. O Reino Dividido começou no capítulo 10, estamos no capítulo 12. Estamos vendo julgamentos e bênçãos crescentes em Judá. A primeira fase do reino dividido compreende também, está sendo a nossa divisão para nossas reflexões. São 4 partes. O reinado de Roboão, estamos vendo. Depois o reinado de Abias. Depois o reinado de Asa. Depois o reinado de Josafá. E assim a gente vai dando continuidade até nós chegarmos aos nossos objetivos. Os temas comuns entre esses reinados são, como estamos tendo a oportunidade de verificar, o foco sobre a separação do Reino do Norte, as narrativas de batalha e as reações à palavra de Deus. O reinado de Roboão. Continuação. Começamos lá no capítulo 10, vai terminar no capítulo 12. Nós nos encontramos bem aqui no capítulo 12 mesmo. Dividimos, como já dissemos, o reinado de Roboão em 3 seções paralelas. O pecado inicial de Roboão, o encontro profético e a bênção, já vimos. O pecado posterior de Roboão, o encontro profético e a bênção, vamos concluir agora. E também vamos concluir agora o fim do seu reinado, onde o cronista apresenta um resumo desse reinado e um aviso de morte. O pecado posterior de Roboão e o encontro profético e a bênção. Aqui, ao falar da segunda parte principal do reinado de Roboão, o cronista expande o relato paralelo em 1 Reis 14, de 25 a 28, e assim trata da desobediência de Roboão em seu 4º ano e da retribuição divina por meio da invasão de Sisaque no 5º ano. Sisaque era o fundador da 22ª dinastia do Egito, 945 até 924 a.C. Sua campanha militar se estendeu às planícies de Jezreel e Megiddo. Semaías, o profeta, é falado dos versos 3 a 9. Esses versículos são paralelos aos que relatam o encontro anterior de Roboão com Semaías, capítulo 11, 2 a 4. É interessante observar que neste capítulo a ênfase se deu por conta das humilhações diante do Senhor. Como Deus gosta quando deixamos nossas duras cerviz e nos entregamos nas mãos do arrependimento. É importante, se entregar nas mãos do arrependimento. Quando ele vem, abrace-o, largue a sua dura cerviz e abrace o arrependimento, e você vai Deus vai se agradar disso. Versos 6, 7 e 12. E verdadeiramente nos humilhamos por causa dele.
Vimos aqui que o leitor é lembrado que esse acontecimento ilustra a resposta de Deus à oração de Salomão, quando ele falou lá de 2 Crônicas 7:14, que diz que se seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, então ele, Deus, ouvirá lá dos céus e perdoará os nossos pecados, e assim sarará a nossa terra. Se além da humilhação de Roboão, ele tivesse orado e buscado ao Senhor, conforme o verso 14, muita coisa teria mudado naquela dinastia. Diz a palavra de Deus que fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Então Roboão diz a palavra que fez o que era mal. Então, se tivesse preparado o seu coração para buscar o Senhor, o mal não teria prevalecido em seu coração. Queres tu também? Estar bem diante do reino de Deus e perseverar em seus caminhos? Isso é bom, né? Não rejeite, nem despreze o Senhor, mas busque-o, e ele se deixará achar. Assim ele nos diz em sua palavra. Confira aí, Jeremias 29, de 11 a 14, para você conferir. No entanto, nada disso aconteceu, porque também era plano de Deus a separação das tribos por causa das durezas dos corações dos filhos de Israel. O final do reinado de Roboão. Capítulo 12, verso 13 a 16. No fim do reinado de Roboão, o cronista expande o resumo do reinado de Roboão apresentado no texto paralelo em 1 Reis 14, de 29 a 31, para acrescentar a sua própria ênfase. Quando ele diz que ele era mau, provavelmente estava fazendo uma referência aos pecados do 4º ano do reinado de Roboão. Valendo-se de minhas reflexões lá em 1 Reis 14, Roboão, como já dissemos, era filho de Salomão, como uma moabita. E isso foi enfatizado em sua breve descrição de seu reinado, tanto no início dele, 1 Reis 14, 21, quanto no seu final, 1 Reis 14, 31. Parece que o narrador de Reis procura demonstrar com isso a influência que tinha as outras culturas no meio de Israel, e o porquê eles tanto se desviaram após outros deuses e rejeitaram ao Senhor da aliança. Roboão não era diferente e começou a reinar bem cedo, com 17 anos apenas, e reinou em Judá fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverando em seguir os caminhos da vida. Em sua gestão, o culto foi corrompido por causa da idolatria e das práticas abomináveis que se cometiam, inclusive com o uso de prostitutos cultuais. Em sua gestão, houve a invasão de Sisaque, rei do Egito, que tomou os tesouros da casa do Senhor e da casa do rei. Em sua gestão, houve durante todo o tempo guerra entre ele e Jeroboão, o que era uma indicação do julgamento divino sobre o Roboão, por este haver transgredido a lei de Deus. Roboão então morre, e Abias, filho de Roboão, reina em seu lugar. Já Jeroboão poderia ter sido um bom rei se tivesse prestado atenção em tantos detalhes em sua vida que apontavam Deus na sua trajetória, mas simplesmente ele fez pouco caso disso. Rejeitou veementemente ao Senhor que lhe falara e seguiu seu próprio caminho. Se deu mal. Quer se dar mal? Siga seu próprio caminho. De Deus, ele somente queria a força. Jeroboão queria a força, o poder, os bens e mais nada. Jeroboão ainda reinou pela graça de Deus por 22 anos e morreu. Nadab, seu filho, reinou assim em seu lugar. Roboão em Judá e Jeroboão em Israel. Olha, presta atenção. Roboão em Judá e Jeroboão em Israel. Juntando os dois, não se tinha nada. Ambos se tornaram desprezíveis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se envolveram com nações e costumes que Deus tinha proibido. As consequências disso foram terríveis para todos em Judá e em Israel. Em todo o tempo, porém, Deus jamais os desamparou. E ainda lhes deu oportunidades de arrependimento, que não aproveitaram. Lembra do arrependimento?
Encontrou com ele? Abrace-o. Aconchegue-se com ele. Faça uma parceria. Seja seu amigo. E você vai ter diante de Deus os seus olhos atentos. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 13, onde veremos o reinado mal de Abias e a misericórdia do Senhor. O Senhor sempre misericordioso e nós, homens, sempre rejeitando, desprezando o Senhor. Até quando, hein? Então fique aqui conosco e amanhã esteja aqui conosco vendo o capítulo de número 13. Inscreva-se em nosso canal, curte, espalhe, compartilhe, faça comentários, tire suas dúvidas, colabore, contribua com o seu conhecimento. Estou falando de parte financeira não. Estou falando com o seu conhecimento, com sua teologia, para tirar dúvidas, esclarecer pontos. Isso é bacana também. Então esteja aí com a gente. Acesse nossa loja virtual osemeadores.com.br. Maranata! Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia, queridos, na presença de Deus.